promovendo esse evento, esse seminário, né? Então, nós estamos diante de um fenômeno importante que é essa pandemia que está atingindo a todos, né? E eu gostaria de tecer algumas observações sobre o que está acontecendo e como que a religião acaba, como é que se diz, resvalando nessa situação, né? Então, eu agradeço então ao professor Maurício, né, pela apresentação, pela ideia, pela participação no núcleo, e eu começaria dizendo o seguinte: nós passamos por uma grande transformação tecnológica a partir da segunda revolução industrial, né? Essa transformação tecnológica, ela vem crescendo cada vez mais, e ela teve uma influência muito grande no que o Hobsbawm chamou de breve século XX, né? Assim, nós tivemos, após a segunda revolução industrial, além de uma revolução no transporte, né? Uma revolução nas comunicações, podemos dizer assim, né? Então, nós tivemos uma transformação muito grande. Nós percebemos um processo de globalização que vai se desenvolvendo, né? Uma globalização da economia, né? E essa globalização da economia, ela vai aproximando, ela vai integrando, de certa forma, os diferentes países, e ocorre como utensílios que o homem vai criando e possibilidades de comunicação, utensílios diretos dessa segunda revolução industrial, né? Que é o telefone, que é o telégrafo, que é o rádio, que é a televisão, né? O próprio cinema, com a possibilidade de projetar imagens, e mais recentemente o fenômeno da internet, né? Além dos inúmeros satélites que estão em órbita aí, possibilitando as comunicações, né? Então, com a globalização que foi se desenvolvendo, principalmente após 45, e mais intensamente depois dos anos 1990 do século XX, nós vamos perceber que há uma globalização da informação. Essa informação, evidentemente, existem críticas sobre a produção dessa informação, que está ligada a grandes grupos da mídia, né? Grandes grupos de mídia, mas existe essa informação, ela começa a se disseminar de forma mais rápida. Então, nós temos acesso à notícia praticamente de forma instantânea, né? E foi uma dessas possibilidades que nós acabamos conhecendo essa Covid-19, esse surto essa nova epidemia, hoje uma pandemia, né? Se espalhou por todo o mundo, provocando uma certa perplexidade, já que, ao mesmo tempo que nós tivemos o avanço da tecnologia, tivemos o avanço da ciência. O avanço da ciência, o próprio Anthony Giddens considera no seu livro lá, As Consequências da Modernidade, deu uma certa tranquilidade, uma certa confiança demasiada na ciência. E agora estamos diante de um fenômeno novo, porque a ciência procura desesperadamente dar respostas a essa pandemia, mas ela luta contra o tempo a todo momento, né? Uma vez que a velocidade de transmissão desse novo vírus, né, o chamado coronavírus, a velocidade, a possibilidade de infecção é muito rápida. Então, isso já tinha acontecido lá com H1N1, né, mas tinha uma vacina. E agora não existe essa vacina, né? Os laboratórios, segundo informações da mídia, o laboratório Pfizer americano é o que está ali um pouco mais à frente com as pesquisas. Mas existe pesquisa no Reino Unido, existe pesquisa nos Estados Unidos, na França, enfim, com essa disseminação da pandemia, a humanidade luta desesperadamente para produzir um remédio, né? E esse remédio, para alguns especialistas mais céticos, está um pouco mais longe de chegar. Então, o ser humano começa a se deparar com um dilema, né? Que é a possibilidade da sua não existência, a possibilidade de morrer, né?
Por que eu estou colocando isso? Porque uma das grandes conquistas da tecnologia foi justamente o acesso demasiado a produtos e a possibilidade de transformar a natureza. Então, o homem foi se transformando numa espécie de Deus, né? Ele podia transformar a natureza, ele podia modificar as coisas. E aí, após as revoluções, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, as transformações do século XIX, um certo ideal burguês de consumo foi sendo imposto à sociedade, como até um processo, um modelo civilizatório, né? E esse modelo se desenvolveu com mais intensidade após a crise do socialismo nos anos 90. Né? Mas esse modelo passou a se projetar na ideia do consumo desenfreado. Então, as pessoas teriam possibilidade, acesso a esse consumo, né? E foram se esquecendo dessa possibilidade da mortalidade, vamos dizer assim. Então, a religião, em um determinado momento, que é o nosso foco aqui, ela sofre alguns abalos no século XIX, ela sofre um abalo muito grande no século XX, com a possibilidade, a secularização e a materialização cada vez mais intensa, né, da vida humana. Né? E aí, a religião ela aparece com força, já em 1979, com a Revolução Islâmica no Irã, só que na vertente do islamismo, né? E ela experimenta um certo desenvolvimento em países como o Brasil, que é um país extremamente marcado pelo cristianismo, né? E que agora sofre uma certa influência dos grupos neopentecostais ou do novo pentecostalismo, como existe uma polêmica muito grande na utilização desses termos, né? Eu vou usar assim, o neopentecostalismo mais para nós podermos posicionar, né? Nesse novo momento. Então, eu gostaria de fazer rapidamente uma sequência da inserção do pentecostalismo no Brasil, para eu poder discutir esse novo papel da religião nesse contexto, porque se nós pensarmos no caso específico do cristianismo, nós temos alguns elementos, por exemplo, a constituição de um templo, né? Um templo físico, uma basílica, uma catedral, são locais de reunião dos fiéis, né? Mas reuniões comunitárias, em que os fiéis se aproximem, em que os fiéis comungam, em que os fiéis cantam, né? E esse local, nesse momento, está sofrendo restrições. Por quê? Porque existe uma variedade de vírus, que é um vírus violento, né? Que se transmite, que se propaga rapidamente, e já está fazendo aí milhares de vítimas pelo mundo, mais de 300 mil mortos, né? Além de milhões de infectados. Então, no caso específico do protestantismo, no caso específico do cristianismo de uma forma geral, sempre quando acontece um evento que a vida humana entra em crise, existe sempre uma possibilidade de se pensar, Deus não está muito satisfeito com os homens, dizer assim, né? Acontece que no século XIX, o protestantismo histórico, ele resultante ali diretamente da Reforma de 1517, ele sofreu uma influência desse processo de secularização, então ele começou a dialogar mais com as ciências humanas que estavam se desenvolvendo a uma velocidade muito importante, né? Então, houve uma certa aproximação, um certo cuidado com os três mestres da desconfiança, né? Que era o Nietzsche, Freud e o Marx. Né? Houve a necessidade de perceber o que esses três grandes pensadores estavam falando. Então, houve uma maior secularização vamos dizer assim, da teologia. Né? Mas, no final do século XIX, o que acontece nos Estados Unidos? Existe um despertamento religioso. Na transição do século XIX para o século XX, ocorre o surgimento do pentecostalismo. E o pentecostalismo vai chegar no Brasil no início do século, né, na primeira década, praticamente, né, na segunda década. Né. Então, nós temos a introdução do pentecostalismo em São Paulo, com a formação da congregação cristã, e a introdução do pentecostalismo no norte do país, com a divisão da primeira igreja batista em Belém do Pará. Né. E essa seria, na classificação de alguns autores, como Paul Freston, como o Ricardo Mariano, seria a formação da primeira onda pentecostal.
E aqui eu gostaria de chamar um detalhe, que essa primeira onda pentecostal, ela não chama muito, ela não destaca muito a ideia da cura divina, né? Então, dessa primeira onda para a segunda onda, se nós quisermos usar essa classificação, são quase 30 anos, quase 40 anos. A segunda onda vai ser inserida, ela vai ter início em 1946, com a chegada da Igreja do Evangelho Quadrangular, que havia sido fundada por uma mulher dos Estados Unidos, Simple Aimee McPherson, né? E, a partir daí, nós temos a Constituição, do que a Beatriz Muniz de Souza, que escreveu um trabalho clássico, né, Pentecostais em São Paulo, a Experiência da Salvação, em 1969, ela vai citar também o surgimento desses grupos, né, Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, em 1954, e a Igreja de Deus e Amor, em 1962. E o que a Beatriz Muniz de Souza chamou de igrejas menores, que eram pequenas igrejas, como o Avivamento Bíblico, como Maravilhas de Jesus, né? São pequenas expressões que não tiveram o mesmo crescimento que Deus é Amor e Quadrangular tiveram, né? Então, na segunda onda, a ênfase à cura divina começa a ser desenvolvida com grande intensidade. E na segunda onda, já começam a se utilizar do rádio, que é um instrumento tecnológico, que tem sua era de ouro no Brasil, nos anos 30, nos anos 40, o rádio já começa a ser utilizado como ferramenta, né? Seja pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas, mais tarde os pentecostais começam a utilizar o rádio como meio de propagação da sua fé. Mas o templo, a construção do templo, ainda é o elemento central para esse momento. Aí nós temos a terceira onda. No intervalo da segunda onda para a terceira, o que nós vamos observar? Movimentos de renovação carismáticos nas igrejas históricas. Então, Igreja Metodista renovada, Igreja Presbiteriana renovada, Igreja Batista renovada, a renovação carismática católica, que surge em 1967, chega ao Brasil em 72, segundo alguns historiadores que procuram entender a renovação carismática. Então, nesse intervalo que vai da segunda para a terceira onda, movimentos de renovação dentro das igrejas históricas. A terceira onda neopentecostal, que alguns autores chamam de neopentecostalismo, ou novo pentecostalismo, se desenvolve em 1977 em diante. Aí sim nós temos uma aproximação da terceira onda com o rádio e mais com a televisão, e mais tarde com a internet, né? Então a terceira onda, ela é basicamente marcada pela Igreja Universal do Reino de Deus, pela Igreja Internacional da Graça de Deus, pela Igreja Sara Nossa Terra, que começa em Brasília, e pela Igreja Renascer em Cristo. Então, a primeira onda é paulista e paraense, a segunda onda é eminentemente paulista, a terceira onda é carioca, né? O epicentro está no Rio de Janeiro. E aí nós podemos falar de uma quarta onda. Essa quarta onda seria marcada pela divisão dentro das igrejas que surgiram no neopentecostalismo. Então, por exemplo, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa terceira onda é dos anos 1990 do século XX. Então, a Igreja Mundial do Poder de Deus, 1998, Igreja Bola de Neve, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, do apóstolo, né, Agenor Duque. Então, são grupos que foram surgindo nos anos 90, e esses grupos já passaram a se utilizar da mídia e abusar da mídia, né? E começaram a se utilizar da televisão, né? E da internet para sua propagação, para expansão das suas mensagens, né? Bom, mas aí nós temos um elemento importante, que é justamente a aproximação desses vários meios de comunicação, e existe um trabalho importante, muito difícil de achar, que está esgotado, mas é do Hugo Asman, né? A Igreja Eletrônica na América Latina, que ele já apontava a chegada de grupos americanos, né, pregadores norte-americanos, como Jim Swaggart, Rex Humbert, Oral Roberts, que tentavam se aproximar do possível público brasileiro, né? Só que o problema é o seguinte: esses locais eram alugados,
nas emissoras, né? Eram locados, e a locação era cara, porque cada segundo numa emissora, cada minuto que se utiliza do horário, tem que se pagar uma determinada quantia. Então, o primeiro canal a utilizar-se desses elementos foi o Sistema Brasileiro de Televisão, né? O SBT, que alugava os seus horários nas manhãs de sábado para o Jimmy Swaggart e para o Billy Graham também, né? Mais o Jimmy Swaggart e o Rex Humbard, que fizeram essa inserção. Só que eram programas dublados e tratavam muito mais da realidade norte-americana. Mas já existe uma aproximação entre a pregação e a informação difundida pela televisão. Certo? Então, no segundo momento, o neopentecostalismo ele passa a utilizar, então, da rede de televisão. Em 1989, a Igreja Universal da Rede de Deus consegue, numa grande jogada política, a concessão da Rede Record, né? E com isso, ela começa, então, a ter o seu próprio canal. Só que a programação demasiadamente religiosa da Universal suscitou problemas na época e eles tiveram que rever um pouco essa programação, podemos dizer assim, né? Aí nós tivemos o famoso episódio chamado, né, o Chute na Santa, né, que foi desferido pelo bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal, e houve uma grande reação católica no Brasil em função dessa situação nova, né? Bom, mas aí o que eu gostaria de dizer é que nesse momento o espaço de templo, o espaço destinado ao culto, né, que é o templo, o que seriam os ginásios de esporte, o que seriam as catedrais que começam a ser construídas, não está totalmente atingido por uma proibição. Existem, evidentemente, problemas da Igreja Universal, tanto é que no início dos anos 90 o bispo Macedo ele é preso numa operação em São Paulo, acusado de charlatanismo, uma série de outras acusações do Ministério Público, mas depois ele conseguiu reverter com seus advogados a prisão, né? Mas existe toda uma relação entre o culto, que é o templo, que é o espaço primordial para as reuniões, e os meios de comunicação, né, que seria o espaço secundário para a propagação dessas mensagens. O que acontece é que as igrejas agora, na primeira década do século XXI, elas começam a construir grandes templos. Então, nós temos o Templo de Salomão, em São Paulo, né? Nós temos também a Igreja Mundial, na Zona Leste de São Paulo, que construiu um templo enorme, teve proibição nos seus movimentos iniciais, mas depois ela conseguiu a construção desse templo, né? E templos que têm muitas pessoas, além, evidentemente, do santuário na cidade de Aparecida, que congrega, que aglutina uma grande quantidade de fiéis, e o próprio templo lá da Canção Nova, né, que também tem a possibilidade das suas reuniões serem transmitidas, ou tinha até aquele momento as possibilidades das suas reuniões serem transmitidas pela televisão. Então, nesse momento, a construção desses templos, desses enormes espaços, permitiam aquela relação do fiel com o altar, com o ritual e a sua conexão com os demais membros, ou com a quantidade de pessoas enorme que aflui para esses lugares. Mas, de repente, com a pandemia, com a expansão da pandemia, com a chegada, né, o epicentro primeiro se dá na província de Wuhan, depois chega à Europa, na Itália, e a partir da Itália a pandemia se torna uma coisa cada vez mais intensa, atingindo a Espanha com mais de 20 mil mortos, a Itália com mais de 20 mil mortos. Hoje o Reino Unido é a principal região onde se dá a infecção, os Estados Unidos com uma quantidade muito grande de mortos. Então, aparece para o ser humano um novo elemento importante, porque se nós pegarmos, por exemplo, a primeira onda pentecostal estava mais voltada para a busca do batismo do Espírito Santo, a famosa experiência da glossolalia, provocou problemas e deu origem à criação
fundação da Cristã do Brasil, da Congregação Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus. A segunda onda, ela enfatizou mais vamos dizer assim, a experiência com a cura divina, né? A cura divina e a glossolalia, dois elementos. Agora, a terceira onda, que vem a partir de 1977, ela estava embasada em dois grandes pilares teológicos, né? A teologia da prosperidade e a teologia da batalha espiritual, né? Agora, o que nós começamos a perceber nesse momento de pandemia, né? Começa a se agregar um terceiro pilar no discurso pentecostal, que seria o pilar da escatologia, né? Já que o mundo não vai bem, né, o discurso é o seguinte: o mundo não vai bem, é importante o ser humano se preparar para uma possível chegada do final dos tempos. Só que essa teologia do final dos tempos já provocou algumas vítimas. Por exemplo, no Paraná nós temos uma igreja, ela é tipicamente paranaense, porque ela surgiu em Maringá, né? A igreja Só o Senhor é Deus, né? E a igreja Só o Senhor é Deus começou a bater demasiadamente na virada de 99 para 2000, no final do mundo, né? E o final do mundo não aconteceu e o líder da igreja perdeu o direito de comandar a igreja, né? O missionário Miranda Leal acabou sendo substituído por uma junta lá de pastores e bispos e perdeu o controle da igreja. Então, essa aproximação mais efetiva de uma perspectiva escatológica, ela é muito arriscada. Tanto é que os líderes atuais não cravam nenhuma possibilidade de final de tempo em determinada época. Ou vai acabar em 2020, vai acabar em 2050, ninguém arrisca isso aí. Por quê? Porque, no fundo, existe toda uma influência da teologia conservadora, né, que conclui não ser possível entender esse final da história humana, né? De qualquer forma, nós temos uma possibilidade nova, que é a utilização de recursos tecnológicos e uma maior virtualização do templo, ou seja, o templo não está aberto fisicamente para as pessoas, mas o templo está ali mediante uma transmissão de televisão, que é o que a Igreja Universal tem feito atualmente, com as transmissões dos cultos e reuniões diretamente do Templo de Salomão, né? E as transmissões de orações assim, em determinadas fases dos dias, que já era uma prática mais frequente e que agora tornou-se mais intensa, né? E aí, com a possibilidade do templo ter assim um espaço, se tornar um espaço mais virtual, você não tem necessariamente o elemento presencial, as pessoas não estão interligadas no mesmo culto, partilhando daquele mesmo contágio que dá nas reuniões, mas que ocorre nas reuniões mais carismáticas, né? Mas as pessoas têm à disposição os meios tecnológicos. O impacto disso, como está muito recente, nós não conseguimos mensurar ainda, né? Evidentemente que o pessoal da área de Sociologia da Religião já está promovendo estudos na área para poder entender um pouco esse momento, mas o impacto ainda não deu para sentir, porque existe a possibilidade de perda de membros, com certeza, né? Existe a possibilidade de pessoas acabarem desistindo dessa caminhada de fé, como dizem alguns pastores, né? Mas existe também a possibilidade de uma reapropriação desse novo espaço. Agora, é claro aqui que nós temos que considerar um elemento importante, né? A boa parte da população brasileira tem acesso à televisão, mas nem todos têm acesso ao computador e aos meios, às novas plataformas. Embora, é claro, com a popularização do celular, as igrejas têm utilizado um outro elemento importante, que é os aplicativos das igrejas, que praticamente colocam o fiel em contato direto com pastores que estão supervisionando ou que estão dando algum tipo de assistência, né? Então, o que se percebeu recentemente é que existe uma pressão dessas igrejas para que os isolamentos ou a quarentena
acabe perdendo um pouco a sua força. Então, isso não tem sido possível porque os governadores, de uma certa forma, têm tomado uma atitude mais cautelosa, já que não aconteceu o famoso achatamento da curva, muito pelo contrário, a curva de contaminação está aumentando a cada semana que passa, né? E cresce também de uma forma dramática o número de mortos, né? E geralmente pessoas que não têm acesso, porque essa síndrome ela é tão violenta que, na sua fase mais aguda, ela promove a incapacidade respiratória, a pessoa não consegue respirar, então ela precisa de um respirador mecânico, né? E aí nós percebemos, via mídia, toda uma batalha para obtenção de recursos para que esse atendimento mais especializado possa acontecer, né? Obtenção de recursos, embora eu gostaria de fazer um registro aqui, a Universidade Brasileira tem sido eficaz nesse processo. A Universidade Pública Brasileira tem sido eficaz porque já existem iniciativas na Universidade de São Paulo, na construção de respiradores alternativos, a própria UEMP tem participado nesse processo. Saiu até uma reportagem na TV Tem, que é uma televisão, a Rede Globo regionalizada aqui da região de Bauru, né, que mostra a participação da UEMP na construção de respiradores alternativos também. Então, tem hora que falta assim, uma certa iniciativa na Constituição, na possibilidade desses aparelhos serem construídos em larga escala para que a rede hospitalar possa também ter esse tipo de apoio, né? De qualquer forma, nós percebemos que existe uma mudança no espaço de culto, existe uma aproximação das tecnologias e uma pressão de grupos religiosos para que as reuniões sejam feitas pelo menos com 30% da capacidade dos templos. Então, isso já está acontecendo em São Paulo, né? Existem reuniões no Templo de Salomão que não estão acontecendo na sua capacidade plena, com pessoas respeitando o distanciamento físico, mas é um momento novo, porque além da dificuldade da pandemia, além da dificuldade do ajuntamento pessoal, grupal, existe a possibilidade da morte. Então, essas igrejas que sempre fizeram uma pregação mais voltada para a questão momentânea do aqui e agora, começam a rever os seus discursos e começam a promover pregações que enfatizem a necessidade do ser humano estar mais próximo de Deus. Então, essa necessidade da proximidade de Deus promove uma busca, ou pelo menos um discurso que defenda uma busca mais próxima, constante do sagrado, né? Então, pode ser que, quando no final da pandemia, nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Já que o Brasil está se tornando, na visão de alguns especialistas, o epicentro mundial, né? Se não for feito alguma coisa mais efetiva para diminuir a circulação de pessoas, já que uma vacina está bem distante ainda, né? Alguns mais otimistas consideram setembro como a possibilidade de uma vacina, mas pode ser que após essa pandemia, a necessidade da busca do sagrado ela possa sair fortalecida, mas é uma possibilidade, não é algo efetivamente concreto, né? Já que o medo da morte acabou se aproximando da grande maioria da população e não necessariamente está sofrendo a influência de uma leitura mais especializada, que tem no seu dia a dia a luta pela sobrevivência. Então, é uma possibilidade que essa busca pelo sagrado se fortaleça mais, né? Ao mesmo tempo que essas formas alternativas possam dar um novo momento para essas religiões, já que o espaço, a convivência, o espaço de culto está, nesse momento, ameaçado, né? Seria, em linhas gerais, essas primeiras observações que eu faria. Não sei se eu já extrapolei o tempo aí, professor Maurício. Professor Luiz, muito obrigado, né? Essa sua análise feita com tamanha propriedade, inclusive
retomando, né, como professor que é da cadeira de História Contemporânea, né, há mais de 20 anos, nos ajudando também a entender esse processo da revolução tecnológica, dos seus impactos na vida social e especificamente no campo das religiões. Muito obrigado por enquanto, professor Luiz. Nós vamos passar agora, então, a fala do professor Alfredo Moreira da Silva Júnior, formação do professor Alfredo na área de História e também de Ciências da Religião, se doutorando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, junto com o professor Luiz de Castro. Eles criaram, no ano de 2005, o Núcleo de Pesquisa em História das Religiões, aqui da nossa Universidade Estadual do Norte do Paraná, que nesse ano de 2020 completa, portanto, 15 anos com registro, né, de certificação no CNPq. Professor Alfredo, muito bom dia. Obrigado mais uma vez a você e ao Luiz de Castro por, há mais de 15 anos, na verdade, liderarem a discussão, os estudos, as investigações no campo da história das religiões na nossa região aqui do norte pioneiro do Paraná, né, na nossa região que hoje abrange a área da UEMP. Professor Alfredo. Obrigado, professor Maurício. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor. Bem. Ótimo. O professor Maurício, sempre gentil em suas palavras, né? Na verdade, ele é meio assim mentirosinho, sabe? Esse negócio aí de seminário, o Maurício achou que a gente estava meio sem fazer nada, e em que pese, né, a nossa lavação de roupa, a nossa lavação de louça, ter que nos preocupar com o almoço, né, o professor Maurício meteu a chipada e fez a gente trabalhar sábado de manhã. Então, o culpado disso tudo, viu, Maurício, é você. E brincadeiras à parte, né, foi muito bom, né, esse seminário, essa organização. Muito bom rever, ainda que virtualmente, né, tantos amigos, colegas, ex-alunos, acadêmicos da graduação, acadêmicos da pós-graduação, que eu observei aqui, convidados da comunidade. É muito bom, tá? Porque não é um seminário que gera certificação, não é um seminário que gere uma obrigação acadêmica, né? É um seminário que visa resgatar alguns pontos, alguns aspectos importantes desse momento atual que nós estamos vivendo, e também essa questão da pandemia, né, os impactos na sociedade, nas religiões e na nossa própria vida. Então, é uma iniciativa importante. Na verdade, foi o professor Maurício que primeiro, né, fez essa provocação para que nós fizéssemos esse seminário. E assim, essa iniciativa, como o professor Maurício bem ressaltou, vai ser a primeira de muitas outras, né, que nós teremos ao longo do ano, não para cumprir tabela, como muitas lives, como muitos eventos da internet estão ocorrendo nesse momento, né, como se de repente as pessoas tivessem a obrigação de se expor na internet. Não é nada disso. Na verdade, no nosso caso, né, do NPHR, nós já havíamos planejado, inclusive, o nosso núcleo aqui da UEMP, de História das Religiões, ele tem uma ligação com o Laboratório de Estudos Religiosos da Universidade de Londrina, e este ano nós já estamos organizando, junto com o LER, né, junto com o Laboratório de Estudos Religiosos da UEL,
um evento internacional, já tivemos em 2019 um evento como esse, e nós vamos repetir em 2021, parceria UEL, UEM, Unespar, Universidade da Beira Interior, Universidade de Notre Dame, e tem que ser por videoconferência, né? Não dá para a gente, com a tecnologia à disposição, fazer os professores virem do Canadá, de Portugal, da Espanha para cá, para um evento de 1 ou 2 dias. Então, já utilizamos as videoconferências com sucesso, né, nesse evento do ano passado, com a UEL, e vamos repetir, certo? Eu vou focar minha fala em alguns aspectos, pelo menos 3 aspectos principais, né? A questão do cenário atual, cenário de pandemia e suas implicações no mundo, no Brasil, e nesse choque, né, de visões, de discursos entre a pandemia e suas implicações. Afinal de contas, quem teria razão, tá? Nós vamos trabalhar isso também numa perspectiva religiosa, seria esse o segundo momento. E, num terceiro momento, eu gostaria de expor aí, de uma maneira mais teórica, né, o pensamento de 2 autores. Não são pensamentos recentes, mas são atuais, né? Não são recentes porque os livros foram escritos já há alguns anos, algumas décadas atrás, mas com uma visão de futuro, né? Então, A Religião na Sociedade Pós-Moderna, do Stefano Martelli, e A Religião Invisível, do Luckmann. Além desses autores, nós recorreremos ainda a uma obra de 40 anos atrás, do Alvin Toffler, chamada Terceira Onda. Não a terceira onda que o professor Luiz levantou, do pentecostalismo, mas a terceira onda tecnológica, a terceira onda da revolução industrial na sociedade pós-moderna, né? E, por fim, vamos trabalhar uma obra recente, escrita 40 anos depois dessa primeira, terceira onda, que é a terceira onda da internet, né? Uma obra do Casey, né? Stephen Casey, onde ele aborda as possibilidades de utilização da internet em termos tanto de marketing quanto de comércio, e-commerce, enfim, né? São possibilidades. E interessam também para a questão religiosa. Então, vamos lá. O cenário atual. Para a compreensão da realidade, eu tenho convicção, está na moda isso, né? Não tem prova, mas tenho convicção, de que a ciência não basta, né? É preciso que a gente resgate a importância das ciências humanas, a importância das humanidades como um todo, né? Para que a gente tenha uma percepção correta das coisas. A ciência, que é sempre utilizada, nem sempre de maneira correta, mas é sempre utilizada para validar discurso, tá? Isso não é novidade. No passado já foi assim, inclusive para cometer grandes atrocidades. Os nazistas se baseavam na ciência também. Os soviéticos fizeram barbaridades usando da ciência. Aqui no Ocidente também, por conta de avanços científicos, cometeu o Holocausto. Ninguém fala muito sobre isso, né? Mas a bomba em Hiroshima, com tanto lugar para jogar a bomba que faria o mesmo efeito no Japão, né? Teve alguém me lembrou disso, não é, Victor? Esses dias. E
por que jogaram numa cidade como Hiroshima? Né? Por que mataram tantas pessoas se havia outras regiões do Japão que o impacto seria tão grande ou até maior e seriam mais desabitadas? Então, a ciência, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela redime a humanidade, mas ela também pode ser usada de uma maneira ruim. Por que eu estou falando isso? Porque a humanidade, ela desenvolveu uma crença na ciência muito grande. Mas a ciência, ela tem os seus limites. A ciência, ela nunca foi a redenção da humanidade, embora esse fosse o sonho, né, que começa no iluminismo e se acentua com o positivismo e depois se acentua ao longo do século XX com diversas ideologias. Mas a ciência, ela tem os seus limites, e isso ficou muito claro com essa pandemia, né? Nós tínhamos essa consciência antes, alguns tinham essa consciência antes, mas com a pandemia isso ficou bastante claro. Para a ciência é uma novidade, não o que se aborda de discurso científico, façam isso, não façam aquilo, utilize esse remédio ou não, é meio que chutômetro. Tá? Nós que estudamos a questão da epistemologia, a questão do desenvolvimento do pensamento científico e a própria indagação, é possível conhecer, é possível fazer ciência, nós sabemos que em poucos meses não há possibilidade de você desenvolver protocolos eficientes. Está todo mundo meio que no chutômetro, a verdade é essa. Né? E todo mundo querendo ser especialista, quando na realidade precisaria estudar bastante, né, o fenômeno da pandemia e especificamente o Covid. Mas o que eu quero dizer é que o que nós estamos sentindo individualmente, de desilusão, de descrença, e o que nós estamos vivenciando na sociedade é resultado justamente dessa desilusão, né, em parte, com a ciência. Mas a ciência não vai dar uma resposta rápida, não vai desenvolver uma vacina, não vai nos dar um remédio, né? Eu tenho, assim, certeza que nos próximos meses nós vamos conseguir, sim, remédios mais eficazes e vamos desenvolver a vacina. Mas existem prazos protocolares, né? Existem percursos científicos a serem trilhados para que isso aconteça, não é do dia para a noite. Né? Mas, por outro lado, é fato de que está havendo uma celeuma muito grande em relação à Covid. Não estou sendo negacionista como alguns, não estou tomando partido de dizer que a Covid é um resfriadinho, uma gripezinha, não é nada disso, uma doença grave, uma doença nova, né? Mas nós sabemos o que é, nós sabemos os cuidados que devemos tomar para minimizá-la, né? Nós sabemos os grupos que são mais suscetíveis a ela. Então, nesse sentido, que eu vejo que as pessoas precisam um pouco que buscar, né, uma racionalidade, buscar se acalmar, porque existem aspectos muito negativos por trás, né, da Covid. Né? Por exemplo, essa questão do isolamento, né, a maioria dos seres humanos não consegue suportar muito bem isso, a insegurança por conta desse novo cenário que se descortina, a questão da negatividade, o que será do futuro, será que eu vou ter emprego, como ficará a sociedade de agora para frente, aí vem aqueles arautos do fim do mundo, o mundo nunca mais será o mesmo, né? Mas nunca mais será o mesmo para pior ou para melhor? Depende do ponto de vista, né? As questões econômicas, enfim, é uma era de incerteza. Mas, por outro lado, também,
Existem aspectos positivos que as pessoas não ressaltam muito, né? Mas tem aspecto positivo nisso? Tem aspectos positivos, sim. Por exemplo, a valorização daquilo que nós achávamos trivial, a valorização daquilo que nós achávamos que era algo banal, né? Um abraço, um aperto de mão, rever os amigos, confraternizar. Nós começamos a sentir faltas um dos outros, né? Nós começamos a buscar sentido para algumas coisas que nós fizemos em nossa vida e no próprio futuro, né? A gente não tinha tempo para pensar muito nisso, não é? Geralmente o ser humano pensa sobre essas coisas quando é tarde, quando a morte se aproxima. E toda essa celeuma que a pandemia causou fez com que alguns sentissem a proximidade da morte. Eu vejo isso como um aspecto importante. Outra questão importante é o uso das tecnologias, é a questão da superação, a questão da busca do ser humano por alternativas, quando nós nos vemos cerceados por algumas coisas, não é? Então, a tecnologia era disponível. Pega o caso da nossa universidade, a UEMP, né? São 3 campi, Bandeirantes, Cornélio, Jacarezinho. Nós gastávamos uma fortuna com combustível, gastávamos tempo para nos reunir nas reuniões administrativas ou de estudos, de pesquisa, enfim. E nós estamos fazendo tudo, né, à distância, virtualmente. Era possível ter feito antes, por que nós não fizemos? A gente para e reflete sobre isso, né, e vê que absurdo que são certas coisas, não é? Esse contato virtual com os estudantes, nos seminários oferecidos, na ajuda à comunidade que nós estamos dando em relação à pandemia. Então, esse é outro aspecto negativo. Nós podemos utilizar, né, desse momento para rever as práticas, todas as práticas administrativas, pedagógicas, os nossos protocolos de pesquisa, enfim. Gente, por fim, vamos trabalhar o que está acontecendo numa perspectiva religiosa. No cristianismo, o ser humano, o cristão, melhor dizendo, né, ele é treinado, né, doutrinado, desde de criança, a viver em comunidade. O cristianismo tem essa vivência comunitária como a sua base. Era uma foto do Vaticano vazio, né, uma foto impactante. O Vaticano, em pleno domingo, né, dia da tradicional oração do Papa, totalmente vazio. Também tinha uma foto do Santuário Nacional de Aparecida, totalmente vazio. E assim permanece, né? Até hoje as missas, elas são celebradas com pouquíssimas pessoas, né? Quase sempre o celebrante, mais seus auxiliares só. Isso nos leva à reflexão, né, de como ele está impactando nas instituições religiosas. O professor Luiz de Castro focou nas igrejas evangélicas protestantes, e eu vou focar na questão do catolicismo. Como sustentar o Vaticano, né, as despesas que o Vaticano tem nesse cenário, né? É muito difícil, e acredito que a Cúria não se preparou para isso, né? Só lembrando que as despesas do Vaticano não são despesas unicamente religiosas, né? O Vaticano é um Estado, tem representações diplomáticas, o Vaticano sustenta vários institutos, inclusive institutos de ciência, né? Não são só institutos teológicos. O Vaticano tem um arquivo fantástico, uma biblioteca fantástica, que precisa de manutenção. O Vaticano inteiro é um museu a céu aberto.
e custa caro manter esse museu, né? Ele precisa cobrar pela visitação, porque senão não há recursos para fazer a manutenção, né? Então, uma série de coisas, né? As dioceses também devem estar passando por necessidade, né? Em alguns setores. E tudo isso porque não se pensou num cenário como esse, parecia uma coisa ligada à ficção científica. Talvez, de agora para frente, as instituições religiosas levem em conta coisas como essa que nós estamos vivendo. Nós temos uma expertise em algumas situações, tá? E, por exemplo, o próprio Santuário Nacional de Aparecida, os redentoristas, né, a ordem religiosa que cuida do santuário, não só de Aparecida, mas de muitos santuários ao redor do mundo. Essa ordem foi criada especificamente para administrar santuários, diga-se de passagem, tá? Eles mantêm um portal na internet, portal A12, alguns devem conhecer, não é? Já há vários anos, né, mais de uma década, esse portal existe, e congrega vários recursos, rádio, TV, inúmeros recursos da internet, congrega a possibilidade, por exemplo, de uma visita virtual ao santuário, que hoje não é novidade, mas há 10 anos atrás, quando incorporaram isso no portal, era uma tecnologia bastante interessante, né, e uma novidade. E graças a toda essa cybertecnologia que os redentoristas utilizam já há algum tempo, estou citando o caso do Brasil, mas também em outras regiões do mundo, é possível manter uma arrecadação para a manutenção do santuário e para a evangelização, né? Outros padres se antecederam a uma situação como a que nós estamos vivendo, porque eles priorizaram, não é que priorizaram, eles viram como uma boa estratégia não só as missas presenciais, não só a atuação pastoral presencial, mas também de forma eletrônica. Um exemplo, eu posso citar dezenas de exemplos, tá? Dos mais importantes, existem centenas, na verdade, né? O padre Reginaldo Manzotti, não é? Que tem um programa de rádio, também programas de TV, mas ele tem uma audiência nas rádios da nossa região muito grande, né? Há uma estratégia de união das rádios, católicas ou não, para a transmissão do programa do Padre Reginaldo, porque é um programa que vende, né, que dá ibope, as pessoas, os fiéis gostam, assistem em suas casas, no trabalho. Esses dias mesmo estava passando em frente a uma construção civil, né, e a turma que estava construindo estava ouvindo o programa do Padre Reginaldo. É uma coisa muito interessante. E nos remete a essa obra aqui do Luckmann, A Religião Invisível. Será que todos que assistem o Padre Reginaldo Manzotti são católicos praticantes? Eu tenho a impressão que não, né? Será que todos que acessam o portal A12 se enquadrariam naquele modelo ideal de católico? Certamente que não, não é? Há um trânsito religioso muito grande, há uma religiosidade individual importante que Luckmann levou em consideração quando escreveu A Religião Invisível. A edição em alemão é de 91, aqui no Brasil foi publicado em 2014, uma publicação mais recente, e ele chama a atenção para o fato de que, independentemente das instituições religiosas, claro que vou resumir muito, né, o pensamento dele, de uma maneira bastante simplista, as pessoas têm a sua religiosidade individual, independentemente das instituições religiosas. E essa religiosidade individual, ela pode ser despertada pode ser incentivada, aliás, de diversas maneiras.
E esses programas que são oferecidos via rádio, via TV, visitas a portais, são uma maneira da pessoa exercer a sua religiosidade, né, desenvolver a chamada religião invisível. Existem outras formas também, e o Luckmann cita vários exemplos, né? O caso da União Soviética. A União Soviética se declarava um Estado ateu, né? O primeiro Estado ateu do mundo, totalmente ateu. Aqui ninguém tem religião, não é? E o que a gente observou na União Soviética? Com a queda do Muro de Berlim, a desagregação do Império Soviético. Em 15 dias, as igrejas que estavam fechadas desde a Revolução Bolchevique, elas foram reabertas, elas estavam cheias, as pessoas estavam praticando sua religião. Ora, as pessoas nunca deixaram de ter religião na União Soviética. Tá? O que aconteceu foi que a religião institucional foi proibida. Então, existe uma religiosidade que independe das instituições religiosas. E essa religiosidade, muitas vezes, ela aflora e é despertada de maneira, através das tecnologias, né, de uma outra maneira, além da convencional. Isso é típico também da religião na sociedade pós-moderna. A crise da pós-modernidade, segundo o Martelli, e autores que colaboraram, não é, para esse livro, ela gera também essa nova onda de religiosidade. Não, se, por um lado, a gente vê, sobretudo no mundo, no contexto europeu, uma decadência das religiões tradicionais, uma queda no número de fiéis no catolicismo e no protestantismo, a religião invisível ela se multiplica. Além da religião invisível, as religiões menos tradicionais, né? As religiões não institucionalizadas. A humanidade não está deixando de ser religiosa no mundo ocidental. O que está havendo é uma transformação da visão religiosa. Esse é um aspecto importante. E nesse momento, estamos caminhando aí já para a terceira parte da minha fala, já vou concluir. Nesse momento, é importante, né, nesse momento de desilusão com o mundo, de rever conceitos e, enfim, de como, né, a gente tem que buscar respostas. A religiosidade vai aflorindo de algumas pessoas, né? Então, nesse contexto, a gente vê, né, que as instituições religiosas elas vão se reinventando também. Né? Há uma dificuldade por parte de alguns padres e pastores de lidar com essa situação. Os fiéis parece que estão em crise, né? E eles, muitas vezes, ao invés de dar conselho, acabam acentuando a crise, concordando com a ansiedade dos fiéis. Enfim, porque não sabem lidar muito bem com essa situação, porque não sabem se afastar dos fiéis e continuar atendendo essa necessidade, né? Fazer um atendimento virtual, de repente, dar conselhos, lidar bem com isso. Mas nós temos na própria diocese, né, um exemplo de uso da cybertecnologia, a Rádio Educadora de Jacarezinho, cujo diretor é o Padre Eric, que tem feito um bom trabalho sobre isso, tem usado bastante recursos, depois se o Eric puder falar um pouco sobre isso. Nós temos verdadeiros monstros, que aliás são ex-alunos nossos, né, integrantes desse núcleo de pesquisa, Padre Alex Nogueira, que tem um programa radiofônico de grande alcance também, são milhares de pessoas que se conectam todo dia, né, com o Padre Alex. O Padre Valdemir Granzotto, que tem feito um trabalho muito interessante em nossa diocese,
né, também ex-integrante do NPHR, eles se prepararam para os novos tempos, né? Então, eu vejo isso de uma maneira bastante positiva. Eles conseguem atender aos anseios da sociedade, aos anseios dos fiéis, independentemente da igreja estar cheia ou não, né? Então, esse é um dado importante. Quando essa pandemia diminuir, certamente seus templos estarão lotados, né? Há uma falta do fiel, sobretudo porque no catolicismo, e essa semana, em conversas com seminaristas, né, vários me relataram essa necessidade, né? No catolicismo, o auge da missa é a Eucaristia, né? Como que o fiel vai tomar a Eucaristia em época de pandemia? Então, alguns estão tendo uma verdadeira crise de abstinência, né? Nesse sentido aí. Então, é lógico que a mídia ela não vai substituir totalmente a religião, mas é uma alternativa que precisa ser vista. Em termos gerais, essa pandemia, ela causa problemas, mas também nos remete a buscar soluções. E nesse sentido aí, Alvin Toffler, quando escreve A Terceira Onda, em 1980, ele já estava prevendo o uso maciço da tecnologia. Em 1980, a Microsoft não existia. Não existia a Apple, tá? Não existia o PC, mas ele já estava antecedendo essa forma que nós estamos nos comunicando, né? O uso das redes sociais, o uso de chats, o uso de novas tecnologias, que iria suprir muitas necessidades do ser humano. E o Casey, redescobrindo a terceira onda do Toffler, ele propõe, inclusive em termos econômicos, né, como que a gente pode utilizar da tecnologia. Enquanto, eu vou usar um exemplo concreto, né, vamos pegar Casas Bahia e Ponto Frio. Fecharam dezenas de lojas por todo o Brasil, em shoppings ou em centros de comércio popular. Essas lojas estão sendo fechadas. E alguns imaginaram assim, nossa, esse grupo econômico está quebrado, né? Esse grupo econômico acabou, não resistiu à pandemia. E as ações da Via Varejo, né, que é o grupo econômico que comanda essas marcas, Casas Bahia e Ponto Frio, elas tiveram um aumento de mais de 40%, ao mesmo tempo que as lojas estavam fechando. E por que isso ocorreu? Porque, na verdade, houve uma mudança de estratégia. Fecharam as lojas físicas porque teriam de fechar por conta da pandemia, tá? E houve um deslocamento do estoque dessas lojas, inclusive de alguns colaboradores dessas lojas, para o comércio eletrônico. Da mesma forma, Magazine Luiza, um outro exemplo, né, que se enquadra nessa abordagem do case. Magazine Luiza, ela está passando por um processo de valorização em suas ações, porque tudo que você encontra na loja e infinitamente muito mais, você encontra no site do Magazine Luiza. Tá? E os vendedores presenciais estão sendo treinados, estão sendo orientados para auxiliarem no comércio eletrônico, para incentivar os consumidores a comprar no comércio eletrônico. Então, vejam como que há essa alteração na mentalidade das pessoas, nas estratégias. O mundo nunca mais será o mesmo, eu também acho que nunca mais será o mesmo, mas aquilo que é tradicional, que é bom, que a gente tem que manter, nós vamos manter, vamos aprimorar, vamos valorizar, e acredito que muita coisa, muitas práticas que nós estamos tendo forçosamente nesse momento, elas vão continuar e vão ser benéficas para a gente ganhar tempo, né, do nosso trabalho, ganhar tempo
em nossas compras, para a gente poder, de repente, ter mais condições de valorizar aquilo que realmente é importante. A religião, ela sobreviveu a inúmeras catástrofes e a humanidade também. Não é a primeira pandemia, isso que a imprensa noticia, que pseudos especialistas colocam, né, que nós nunca vivenciamos tal coisa. Nós nunca vivenciamos à medida que não existia um processo de globalização e um processo de informação tão eficaz como nós temos hoje. Tá? Mas a gripe espanhola foi uma coisa terrível, como uma peste negra, como as guerras que assolaram a humanidade em outros tempos, a própria Segunda Guerra Mundial, não é? E crises econômicas como a que nós passamos na década de 30, né, iniciando em 29, foram extremamente piores do que a que nós estamos passando nesse momento. Basta verificar os números, certo? Sou eu que estou dizendo, tem que pegar livro, tem que pesquisar, tem que observar ali. O jornalista faz tudo no chutômetro, pseudo-historiadores também, né? Existem historiadores que sabem tudo sobre a sua tese. Agora, sobre a história da humanidade, precisa pesquisar um pouquinho mais. E todos nós precisamos fazer esse exercício, na verdade, não é? Nós sobrevivemos, a humanidade sobreviveu, e a religião sobreviverá. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Maurício? Professor Alfredo, muito obrigado, né, pelas considerações, apresentando também para a gente esses cenários que temos hoje ao redor da pandemia, num trabalho que é também esse trabalho que no campo propriamente historiográfico nós chamamos de história do tempo presente, esse desafio de analisar processos que estão em curso. Mais uma vez agradecemos ao professor Alfredo pelas observações, as considerações. Vamos depois, no próximo momento, também retomar um aspecto ou outro a partir das perguntas que os participantes podem nos enviar através do chat. Então, mais uma vez, agradecer também a presença de todas, de todos, nesse nosso seminário virtual Religião em Tempo de Pandemia, perspectivas sobre o cristianismo, nesses 15 anos do grupo de pesquisa em História das Religiões da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Passamos agora à exposição do professor Eric Simon. O professor Eric Simon é egresso da nossa universidade, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, com a formação nas áreas de História, de Filosofia, de Teologia e pós-graduação também na área de História, agora na área de Gestão, na área de Ciência da Religião, e atualmente o professor Eric, ele desenvolve uma pesquisa de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no programa de mestrado em ciências. Como o Pedro disse, o professor Eric é também padre, sacerdote católico, é vigário paroquial da Catedral Diocesana de Jacarezinho e é o gerente administrativo da Rádio Educadora de Jacarezinho. Professor Eric, mais uma vez, uma alegria revê-lo. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Maurício. Obrigado vocês que estão nos acompanhando. Sou um mero mortal entre tantos doutores e pesquisadores sábios da nossa região que trabalham nessa questão de religião. E aí, o Luiz ficou de falar um pouquinho da questão protestante, o Alfredo um pouco da questão católica, e na nossa conversa que nós tivemos, fiquei de falar um pouco sobre, na verdade, essa atualização, né?
como que a religião, principalmente a Igreja Católica, ela tem trabalhado nesse tempo de pandemia com relação à ligação com os fiéis. Eu sou assessor diocesano da Pastoral da Comunicação daqui da Diocese de Jacarezinho, e aí é extremamente em cima deste trabalho de evangelização através dos meios de comunicação que fica a minha parte de tentar organizar dentro da Diocese essa questão, não só na Diocese, mas em todas as paróquias que necessitam deste apoio com relação à evangelização através dos meios de comunicação. O Alfredo falou com relação ao Padre Alex, que é aqui na nossa diocese, e ele faz um programa aqui na Rádio Educadora, do qual eu sou diretor-gerente, e aí eu vou começar minha fala falando, então, num período pré-pandemia, principalmente com relação aos programas, como o programa do Padre Reginaldo Manzotti, do Padre Marcelo, do próprio Padre Alex, aí voltando para a nossa região aqui, e aí depois nós vamos tentar crescer um pouco mais essa nossa visão aí. Bom, para vocês terem uma ideia, eu estava aqui prestando atenção na fala do professor Alfredo, e enquanto prestava atenção na fala do professor Alfredo, eu estava organizando a transmissão da missa dos 94 anos da Diocese, que está acontecendo neste momento lá no Seminário Menor da Assunção, o qual também celebra 70 anos da bênção da Pedra Fundamental. Então, eu estava aqui com vocês, escutando a fala do professor Alfredo, mas também já estava lá me preocupando com a transmissão lá, que está sendo pelo Facebook, pela página da Diocese de Jacarezinho, e também pela Rádio Educadora, que está sendo transmitida em rede para as outras 4 rádios que nós cuidamos aqui da Diocese. Então, assim, a dificuldade que nós encontramos por causa da pandemia de ter os fiéis próximos de nós é também a dificuldade que nós encontramos com vários problemas para tentar fazer com que uma transmissão dessa, por exemplo, num seminário onde não tem uma qualidade boa de internet, onde o link para que a gente possa transmitir para a rádio, ele não funciona direito por causa da estrutura, por causa da quantidade de construção, então a gente não consegue fazer, e aí vão causando os problemas, e aí nesse período, a gente vai parar e vai pensar, meu Deus, quanta coisa precisava e poderia ter sido feito antes para que determinadas situações pudessem ter sido evitadas agora, e que não aconteceram. E aí nós paramos e pensamos assim, o professor Alfredo muito bem colocou que, por exemplo, na gripe espanhola, não tinha todo esse aparato de meio de comunicação. Uma animal que existia, eram algumas informações, mais pequenas informações, mas não existia, e a gente não conseguia perceber a sede que os fiéis têm de vir até o encontro, de escutar, de pelo menos visualizar, de estar junto ali, de se sentir pertencente a alguma coisa. Isso que é uma coisa que a gente vai ter bastante certeza depois do pós-pandemia, essa questão de, principalmente com relação aos cristãos católicos, esse sentimento de pertença. Antes, parece que não se existia tanto esse sentimento, mas agora sim, a busca deles por assistir uma missa, seja pela TV Aparecida, seja pela Canção Nova, a busca deles de escutarem um programa de rádio, como o programa do Padre Alex, que eu vou falar logo, seja a busca deles por procurar todo santo dia uma missa pelo Facebook, um momento de oração. Então a gente percebe que essa pandemia, de certa forma, ela consegue, do mesmo jeito que ela separa as pessoas fisicamente, para os católicos, e aí eu deixo claro com relação à nossa Diocese de Jacarezinho, e aqueles meios que nós convivemos, a gente consegue perceber uma agregação maior com relação a isso. O programa do Padre Alex, por exemplo. Antes, e eu tenho números concretos com relação a isso aqui, o programa do Padre Alex, ele chega a 6, 7 países, mais ou menos isso. Assim, que a gente tem concretos aqui, que nós temos fontes aqui na nossa rádio, por causa de pesquisas que nós realizamos, antes da pandemia. Hoje, o Moinho de Luz, acho que algum de vocês provavelmente devem conhecer, já deve ter ouvido, ou conhece alguém que escutou, ou que encaminha para alguém, o programa do Padre Alex. Só conosco, aqui nós temos 2 celulares, eu até falei para o professor Alfredo, para o Maurício e para o Luiz, num outro encontro que nós tivemos, nós temos 2 celulares, esses 2 celulares têm 60 mil pessoas, 30 mil mais ou menos em cada um, para uma rádio pequena, que é a nossa rádio de Jacarezinho, e nós distribuímos o programa do Padre Alex para mais de 15 rádios que acompanham conosco, cada um no seu horário diferente, claro, de realização do programa, mas mais de 15 rádios. E aí,
o programa do Padre Alex, que foi um projeto montado antes da pandemia, é um projeto que tem dado muito certo agora depois, de transformar e de levar esse conteúdo litúrgico, esse conteúdo espiritual para aquelas pessoas que não conseguem participar de uma celebração eucarística, que não conseguem ter esse contato, e às vezes poder fazer uma leitura numa missa, eles acabam tendo esse contato com Deus através do programa do Padre Alex. E interessante nós percebemos que ele cresce depois, nesse período de pandemia, principalmente entre as pessoas mais idosas. Por quê? Porque são as pessoas que estão na zona de risco e que não podem se aproximar, não podem participar, fazer uma leitura, nem nada disso, então eles buscam outros meios. Quando nós falamos, por exemplo, quando o professor Alfredo falou do programa do Padre Reginaldo Manzotti, nós temos uma coisa bem clara. Antes da pandemia, alguns anos atrás, quando o Padre Marcelo Rossi estava no auge do programa dele, com as músicas, com os CDs, tudo, neste horário do programa do Padre Reginaldo Manzotti, em quase todos os lugares, o programa que era escutado era o programa do Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo ele foi perdendo a audiência, o Padre Reginaldo ele acaba crescendo, e ele, exatamente no horário que era do Padre Reginaldo, do Padre Marcelo, das 10 às 11 da manhã, ele acaba pegando esse espaço do horário do Padre Marcelo Rossi. Nós fizemos uma pesquisa para a nossa região, norte do Pioneiro na época, perguntando para os fiéis e para eles ligarem na rádio qual programa eles preferiam escutar, continuar com o do Padre Marcelo ou continuar com o do Padre Reginaldo Manzotti. Assim, 80% das pessoas que ligaram, eles preferiram o programa do Padre Reginaldo Manzotti. E aí a gente vai analisando a questão da estrutura do programa do Padre Reginaldo e a estrutura do programa do Padre Marcelo. O Padre Marcelo, que era um programa mais espiritual, com relação à oração, com relação à música, e o programa do Padre Reginaldo Manzotti, além de ter essa parte espiritual, voltada para a música, ele tem uma parte de evangelização em forma ao ensino mesmo. Quando ele faz aqueles momentos de leitura e explicação da historiográfica, do contexto histórico da teologia, do período, então ele vai agregando mais seguidores. E o professor Alfredo falou uma coisa muito certa, que é com relação à propaganda. Não sei nem se poderia falar, mas aqui na Rádio Educadora, por exemplo, existem 2 programas que são o cargo-chefe da rádio. Não só aqui, mas na Rede Educadora, que são as 4 rádios da Diocese de Jacarezinho. O primeiro é o programa O Jornal da Educadora, que é o meio-dia, que tem um preço mais elevado com relação à propaganda. E o segundo é o programa do Padre Reginaldo Manzotti, porque se escuta muito. Então, qualquer lugar que você vai, neste período, as pessoas estão escutando o programa do Padre Reginaldo. E por isso ele tem um valor mais elevado com relação à propaganda. É uma fonte que gera receita para a própria rádio, para a manutenção dela. Isso é importante da gente analisar com relação a isso. O professor Alfredo também falou algumas questões com relação ao, por exemplo, o Padre Valdemir Ganzotto, que é de Joaquim Távora, que tem um santuário preciosíssimo Sangue lá. E esse santuário, ele também tem uma divulgação muito forte no Facebook e numa rádio local lá, acho que é a Morada do Vento, se não me engano o nome da rádio, e faz esse trabalho de evangelização através disso. Levando as pessoas lá, agora não neste período, mas durante pré-pandemia, levando as pessoas nessa busca de encontro com Deus. Na nossa região, nós temos o São Miguel Arcanjo, que hoje tem na administração o Padre Roberto, que fica ali em Bandeirantes, todo dia 29, chega a dar 30, 40 mil pessoas. Neste momento, eles estão vivendo uma realidade de transmissão somente online. E é interessante a gente perceber isso. E aí, falando numa estrutura geral com relação à nossa própria diocese, acaba mexendo na estrutura financeira da diocese. Porque, por exemplo, você pega... isso aí eu estou falando por mim, sabe? Não tendo conhecimento de lá, mas é o que acontece, por exemplo, aqui na Catedral. Nós tínhamos uma entrada com relação às ofertas que nos ajudava a pagar determinadas contas, que eram específicas pagas quando entrava a oferta das ofertas da missa, que tinha um montante, um valor X. Não existe mais isso. E aí a própria estrutura eclesiástica, a própria igreja local de Jacarezinho tem buscado outros meios para que aconteça, então, essa arrecadação das ofertas. A arrecadação da oferta é aquilo que é dado espontaneamente nas missas, diferentemente do dízimo, que é devolvido e tem uma quantidade X, dependendo de cada família. Vocês sabem, a Igreja Católica não estipula uma porcentagem, não fixa os 10%, você dá conforme aquilo da sua necessidade, daquilo que você deseja, na verdade. Então, essa oferta que ajudava a pagar, às vezes,
juntava para poder pagar um 13º de funcionário no final do ano, pagar uma luz, mas essas coisas não existem. E aí tem que se buscar outros meios. Um meio que nós temos buscado aqui, que é muito simples e fácil de a gente entender, é o YouTube, que nós temos transmitido a missa do próprio Padre Alex, todo domingo às 9 horas da manhã, pelo YouTube da Educadora, e essa missa, e a gente vê assim, como que as coisas elas crescem. A missa do Padre Alex, se você pega qualquer missa da diocese, de qualquer padre, de qualquer paróquia da nossa diocese, inclusive de São Miguel, ela não dá a quantidade de pessoas assistindo a missa do Padre Alex no domingo às 9 horas da manhã. Chega a dar, em média, 50 mil pessoas simultaneamente assistindo a missa. Você consegue 2.000, 1.500, 1.000, sabe, 300. Nós rezamos missa aqui na Catedral todo dia, 6 horas da tarde, a média é 100 pessoas assistindo, acompanhando a missa. E aí a gente vai vendo como que a busca, então, essa necessidade de, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, de se trazer os fiéis para mais próximo, principalmente da Eucaristia, como o professor Alfredo falou, que é o centro da vida cristã católica, a Eucaristia. E aí acontecem umas coisas muito peculiares, da necessidade das pessoas de terem e buscarem essa Eucaristia. Eu dou como exemplo aqui a própria Catedral, das pessoas que elas podem vir fazer leitura e só participam da missa aquelas que têm alguma função nela. Então fazem a leitura e acabam comungando. A quantidade de pessoas que às vezes já estão aí há 20, 30 dias sem comungar, por causa desse afastamento, vêm à missa e na hora da comunhão choram muito mesmo. Choram assim de chorar no pranto mesmo, assim, sabe? Assim, nossa, e aí você percebe o quanto essa pessoa estava carente e quanto ela ansiava estar próximo da Eucaristia, assim, sabe? E a igreja, de certa forma, vai buscando meios para tentar falar, olha, a gente precisa verificar melhor esse caminho aqui. Agora estamos tendo a comunhão espiritual, que nós aconselhamos a fazer, que não tem o mesmo significado, não é a mesma coisa, mas é algo que aproxima o fiel católico da missa, daquele momento particular com relação à comunhão. Outra coisa que nós temos dificuldade também, e que antes os padres da nossa diocese, e eu vou falar bastante da nossa diocese, porque é qual eu sou o assessor e eu tenho mais contato. Assim. Os padres da nossa diocese, eles não davam muita importância para a própria pastoral da comunicação, para a PASCOM. Hoje em dia, se antes eu recebia 1 ou 2 ligações de um padre ou outro pedindo ajuda com relação à própria pastoral da comunicação, hoje em dia esse número aumentou, assim, triplicou. Então, tem semana que eu quase que corro os 46 municípios da diocese para auxiliar os padres nesse melhor planejamento para a transmissão das missas. E assim nós vamos caminhando com relação a isso, sabe? Como o professor Alfredo falou, a própria fotografia do Papa Francisco na praça sozinho, uma imagem que chocou muito todos nós cristãos católicos, uma realidade nova que nós experimentamos e que foi bem complicada, que é o auge da centralidade católica, que é a Semana Santa, que vivemos praticamente sozinho. Era o período em que mais os fiéis católicos eles estavam presentes na igreja, participando das celebrações, vivenciando aquele momento, que é a Semana Santa, que é o ápice da vivência litúrgica da Igreja Católica, e que durante esse ano foi de portas fechadas, foi num ar sombrio, digamos assim, né, com relação a isso, e a gente vai percebendo, através das pessoas que entram em contato conosco, como eles sentem falta e como eles buscam, de alguma forma, estarem próximos dessa participação, dessa celebração. E para encerrar já a minha fala assim, é interessante a gente perceber que aqueles, isso também foi comentado pelo professor Alfredo, aqueles que não estavam tão próximos da religião, não estavam tão próximos da liturgia, da estrutura eclesiástica, vamos dizer assim, eles, neste período, eles começaram a retornar, a ligarem mais no escritório paroquial, pedindo para celebrar a missa pelos entes falecidos, começaram a participar mais através dos próprios comentários das celebrações eucarísticas que acontecem através do Facebook, coisas que a gente percebe que a gente
por a gente vivenciar numa paróquia, a gente sabe quem é paroquiano, sabe quem está ali todo dia, sabe quem está todo domingo, a gente conhece, pode não lembrar o nome, a gente sabe quem são os nossos paroquianos. E tem crescido muito aqueles que não são, que são da cidade, mas que não frequentavam constantemente a missa nos finais de semana normalmente, e que agora estão assim, mais frequentes com relação à participação no Facebook, através da própria Rádio Educadora, e a gente percebe também assim que, através da Rádio Educadora, o crescimento que teve de ligações de pessoas nos programas de oração, pessoas pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo os mais variados tipos de bênçãos, seja para qualquer for a situação que eles têm vivenciado. E aí nós percebemos, para encerrar, a realidade da nossa diocese, das 43 cidades, 56 paróquias, 51 paróquias, desculpa, com relação aos padres, que parece que eles estão tendo mais contato com o próprio fiel agora do que antes, assim, de tanto que eles aparecem na mídia, de tanto que, se você entrar em qualquer Facebook de qualquer paróquia, você vai ver a quantidade de momento de oração, momento de espiritualidade, momento de reflexão, missa, e terço, e um monte de coisa assim, sabe? E assim a gente vai se adaptando e se preparando para a nova realidade. A partir de agora, o meio de comunicação, a gente tem quase que plena certeza que vai fazer parte do dia a dia da própria paróquia, da própria instituição eclesiástica. Por quê? Porque é um meio que os padres eles encontraram de chegar mais próximo do fiel. Sabia-se que chegava próximo, mas não tinha tanta certeza como tem agora. Acho que seria isso, Maurício. Não sei se deu para compreender bem assim, não sei se seria mais alguma questão. Tem a questão do Padre Fábio também, com relação às lives, né, que ele tem feito, eu até anotei aqui. O Padre Fábio, se vocês pegarem o Padre Fábio de Mello, toda semana ele faz uma live com alguém. Os mais famosos, a médicos, aquelas pessoas que são do dia a dia, assim. Então, a gente percebe essa busca constante de estar, de certa forma, evangelizando, estar próximo do fiel de alguma maneira. Acho que agora sim. Obrigado, professor Eric, nos apresentando esse painel, inclusive com fatos, com dados do que vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos. Para nós que estudamos o campo mais específico, o campo dos estudos sobre o catolicismo no Brasil, há uma discussão feita pela Branda Carranza sobre o catolicismo midiático, e que coincide justamente com aquele começo dos anos 1990, ali, de que o professor Luiz havia abordado. Também um ponto importante para a gente poder pensar a religião nesse momento de pandemia, mas também as tendências no campo das religiões que esse período de pandemia acaba suscitando para o tempo pós-quarentena, para o tempo pós-pandemia. E há a pergunta que o João Paulo fez, direcionada ao professor Luiz, que também está envolvida com essa questão de tempos pós-quarentena, quarentena e pós-quarentena por conta da pandemia. Passa a palavra, mais uma vez, ao professor Luiz de Castro. Bom, no primeiro momento, João Paulo, eu acho que pode acontecer, sim, essa dificuldade com essa membresia considerada flutuante, Pode, de fato, em função da dificuldade de acesso ao local, essa membresia flutuante se expressar com mais intensidade, quer dizer, o indivíduo ele não vai necessariamente ter um compromisso com aquele local de culto, mas aqui tem uma divergência que eu me lembrei entre o professor Antônio Gouveia de Mendonça, que publicou aquele livro clássico lá, o Introdução ao Protestantismo no Brasil, que ele bate muito nessa tecla da membresia flutuante. Ele achava que na Igreja Deus é Amor, por exemplo, não existia necessariamente uma comunhão de compromisso, um compromisso maior. Eram pessoas que chegavam na igreja, atravessavam, passavam ali um momento de oração, que geralmente era presidido pelo Davi Martins Miranda, que era o fundador da Igreja Deus é Amor, já falecido, e depois de ir embora. E aí houve uma polêmica com o Ricardo Mariano. O Ricardo Mariano hoje é praticamente
assim, o principal sociólogo nessa área, dentre os vários pesquisadores, que procura explicar que ele era uma tese justamente o contrário, ele achava que havia um certo compromisso dessas pessoas que iam à igreja para receber as suas bênçãos. Então, eu me lembrei dessa polêmica, que o Mendonça batia muito nessa posição, né? O indivíduo vai, recebe a bênção e vai embora. E o Mariano sustentou que não, ele achava que havia um maior compromisso. Existe esse risco, de fato, porque, no caso do pentecostalismo, e mais especificamente da terceira onda, também uma proximidade com o culto, principalmente hoje, no discurso da Igreja Universal, com um altar, né? Então, o que eles estão colocando hoje para os fiéis? Olha, o altar não está em quarentena. Então, se você não puder participar de uma reunião, venha à igreja, passe pelo altar, faça suas orações e vá embora, porque não está podendo ficar no templo, né? Embora ele esteja utilizando nas reuniões, assim, pelo menos a possibilidade de 30% dos espaços, dos assentos serem ocupados. Mas há esse risco, sim. No caso, como existe uma busca pelas necessidades existenciais, por exemplo, emprego, cura, a vovozinha que está, a senhorinha que está orando pelo neto que está preso, de repente o neto sai lá da cadeia, a primeira coisa que ele faz é ir na igreja para agradecer, né? Mas existem necessidades espirituais e materiais que podem determinar essa permanência ou não, né? O que se verifica no pentecostalismo, que existe assim, uma busca muito grande pelas bênçãos ou pelas graças, né? E uma necessidade das lideranças da igreja fazer com que esse fiel, ou esse potencial fiel que foi a igreja, fique. Aí já é um outro tipo de abordagem que geralmente é feita. Observa-se na Igreja Universal do Reino de Deus que tem ocorrido uma mudança de comportamento dos pastores, principalmente nas cidades menores, em relação aos seus possíveis membros. A pessoa foi à igreja, é uma pessoa diferente, então ela passa a ser convidada para voltar outras vezes. Agora, isso está muito relacionado assim, a um novo momento de presença no espaço de culto. Não sei se eu conseguia chegar onde o João Paulo queria ir. João Paulo, se João Paulo estiver nos acompanhando, quiser se manifestar, no ponto, né, respondeu o João Paulo. Obrigado, João Paulo, pela pergunta, pela resposta agora. Professor Luiz, muito obrigado pela participação. Agora a gente se encaminha, então, para o encerramento. Eu devolvo a palavra ao professor Luiz e depois, na sequência, ao professor Alfredo e ao professor Eric, Luiz, Eric e Alfredo, para as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Maurício pela ideia, né, de ter proporcionado esse seminário, e também o professor Alfredo por outras conversas que nós tínhamos feito anteriormente, né, e parabenizar a todos que se dispuseram nesse sábado de manhã a ouvir um pouco essas indagações, provocações, colocações sobre o fenômeno religioso, né. Eu acredito que o fenômeno religioso, ele tende, eu considero, né, que o fenômeno religioso ele tende a persistir em função da nossa cultura, da nossa relação enquanto país, com o Brasil, país que tem uma influência de vários grupos sociais, étnicos, né, e a cultura religiosa, a presença do discurso religioso como elemento formador do próprio país, dos valores que estão inseridos na sociedade, ele é muito forte ainda, né? O que nós vamos perceber depois, num outro momento, fica difícil nós apontarmos possibilidades agora, porque a coisa está se desenvolvendo, né? As religiões, evidentemente, no caso do neopentecostalismo, têm uma grande capacidade de se reinventar, né?
e estão já buscando caminhos alternativos para perceber como que vai ficar a situação pós-pandemia. Mas ainda fica um pouco complicado você apontar uma posição assim, as igrejas vão estar lotadas. Existe a possibilidade muito forte do sagrado passar por um processo de realimentação, né? Em função de perdas familiares, em função de insegurança, perda de emprego, mas é uma questão que nós vamos ter que perceber nessa nova etapa. Obrigado, professor Luiz, mais uma vez, agradecer o seu aceite desde o primeiro momento para a realização desse seminário e pela abordagem, né, feita com muita propriedade, brilhante mesmo, sobre esse tema. Obrigado, professor Luiz. Passo agora a palavra ao professor Eric e depois, em seguida, ao professor Alfredo, para que o professor Alfredo também encerre esse nosso seminário virtual. Professor Eric, por favor. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer, então, pelo convite, dizer que é uma alegria estar junto com todos os professores que deram aula para mim, que trabalhamos juntos desde lá de 2005, junto do núcleo de pesquisa, quando nós nos encontrávamos lá no seminário, né, Alfredo? Todos os sábados de manhã, nós nos encontrávamos para fazer os nossos momentos de leitura, de texto, de debate, com relação ao grupo de pesquisa em História das Religiões. Eu quero dizer também, dizer que, na verdade, o que eu pude contribuir foi com uma atualização de como que nós estamos vivendo hoje, no agora, com relação à pandemia. Como que a igreja tem olhado, tem visto, tem se preparado, e principalmente nesse salto de produção de conteúdo para Facebook, YouTube, Instagram, seja para a própria rádio, com relação a tudo isso, e de como nós somos, mesmo tendo esse salto de produção, enquanto nós continuamos muito amadores, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de comunicação da Igreja Católica, tirando os grandes canais, ela não chega muito próximo das igrejas pentecostais, neopentecostais, que tem uma estrutura assim, que tem uma visão, acho que o professor Luiz ele pode falar melhor do que eu com relação a isso, mas que tem uma visão de estratégia para se chegar às pessoas, acho que principalmente nesse local de interior, assim, é melhor do que nós próprios, assim, por isso existe muito amadorismo da nossa parte ainda, mas que é que nós vamos caminhando a pequenos passos para se chegar a algum lugar. Agradeço, Maurício, pelo convite, muito obrigado, espero que tenha ajudado e contribuído naquilo que eu pude com relação a vocês. Professor Eric, muito obrigado mesmo pela participação, também desde o primeiro momento, né, aceitou, participou da organização, está conosco aqui, mesmo com tantas outras atividades também. Muito obrigado, professor Eric. E também, desde já, agradecer ao professor Alfredo, né, para quem vou passar a palavra agora para encerrar o seminário virtual, e agradecer a participação de todas e de todos nesse nosso evento. Professor Alfredo, para as considerações finais e encerramento do seminário virtual. Obrigado, professor Maurício. Seu brilhantismo se mostrou mais uma vez nessa mediação, né, do seminário. Como sempre, né, fazendo tudo muito bem feito. É um prazer estar novamente com os colegas do NPHR, os pesquisadores, novamente vendo ex-alunos, nossos amigos, né, que estão participando, e dizer que nós vamos sair dessa pandemia melhor do que nós entramos. Podem ter certeza disso, né? Em termos religiosos, em termos de educação, como seres humanos, né? Eu tenho uma perspectiva muito positiva. A humanidade, ela tem uma capacidade de superação extraordinária. Eu acho que essa é a mensagem importante. Nós tivemos uma semana difícil, uma semana
onde vários colegas, professores mostraram dificuldades, né, psicológicas para lidar com o que está acontecendo, alunos também, né, nós tivemos uma situação bem complicada com alguns alunos. Então, é muito bom estar com vocês. Eu acho que Maurício e demais colegas, esse final de semana se tornou maravilhoso graças à presença de todos aqui. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, colegas. Valeu. Então, com isso encerramos, né, esse nosso primeiro seminário virtual. Agradecer também a presença da professora Thaís, né, e de todos vocês, e encerramos aqui o nosso seminário virtual Religião em Tempo de Pandemia.